Olá, meus alunos queridos. Eu estou um pouquinho rouca, mas vamos nós para mais uma aula de antropologia teológica. Eu sou a pastora Gláucia e hoje nós vamos para a nossa aula de número 14. A nossa aula está muito gostosa, um tema muito bacana que nós vamos trabalhar sobre da sombra à verdade que liberta. E a gente vai ver uma dimensão de verdade que não é simplesmente uma palavra que sai, que seja testificada, ou uma palavra que seja ilusória, mas uma dimensão muito maior e muito mais profunda da verdade, que é viver em verdade. Viver em verdade da nossa própria existência, das nossas próprias limitações e também sobre a proposta que o reino de Deus nos faz através de Jesus Cristo. Então, essa aula tá muito interessante mesmo. E eu quero começar contando para vocês uma história, né, sobre verdade. Quando eu tinha ainda só o meu primeiro filho, Carlos Vitor, ele era bem pequenininho, devia ter uns 2, 3 aninhos, né, e ele tinha falado uma coisa que não era verdade, né, porque tava naquela fase ainda da ilusão, do que é e do que não é, da realidade e da criação, da criatividade. Mas eu estava explicando para ele o que era verdade, que Jesus gostava da verdade, que a gente devia falar a verdade, que não podia falar mentira. E eu fui explicando, achando que estava dando uma super aula para o meu filho pequenininho ali. Eu também sou professora, de creche, de pré-escola. Ao longo da minha vida de magistério, peguei todas as faixas etárias, né? Estando agora no ensino superior. E eu me lembro que depois que eu fiquei falando, ele prestando atenção no que eu estava dizendo, eu falei, então, meu filho, nós não podemos falar mentira. Nós não podemos falar mentira. E eu enfatizava isso. Nós não podemos falar mentira, porque Deus não gosta da mentira. E falando. E quando acabei lá a minha explanação toda sobre verdade e mentira, ele virou para mim e falou, mentira, mentira, mentira. Para ver o que aconteceria de falar a palavra mentira, né? Então ele não tinha entendido nada do que eu expliquei, do conceito da verdade, o conceito da mentira. Ele achou que a gente só não podia falar o termo, a palavra mentira, né? Então às vezes a gente faz assim, viu? A gente pensa que a mentira é só algo que sai da nossa boca. Mas a gente vai ver nessa aula de hoje que a mentira e a verdade são coisas muito mais profundas. E a gente vai aqui ver que a antropologia, ela tomou então para dialogar sobre essas sombras que existem no ser humano, e essa expressão sombra é uma expressão da psicanálise, né? Freud, ele vai utilizar essa categoria junguiana da sombra, que parece adequada. Então esse termo sombra apresenta uma grande variedade de significados. E aí o autor vai discorrer um pouco sobre essa questão da psicanálise, da sombra, qual é o significado, esse lado escuro que existe em todo o ser humano. Na aula passada nós falamos sobre o pecado original, essa sombra que existe em todo ser humano enquanto indivíduo e também enquanto coletividade, né? Nós vemos essa sombra aflorar. Então, ele vai utilizar de afirmações de psicólogos, psiquiatras e de orientações junguianas para estabelecer esse diálogo teológico, tá? Então, por sombra, vai se entender de tudo aquilo que não é vivido, tudo aquilo que está enterrado dentro de nós, tudo aquilo que está esquecido, comprimido, reprimido. Então, é o outro lado de nós mesmos, é o outro lado de si mesmo. E a sombra apresenta características da personalidade. Ela consiste em recusar-se a admitir, ela negligencia, ela esquece, ela enterra, né? Até que ela seja confrontada. Então, essa sombra nós podemos resumir dizendo que é o eu reprimido. Assim, essas ciências vão usar esse tipo de linguagem. Portanto, na perspectiva junguiana,
existe em nossa personalidade coisas reprimidas e escondidas, mas não só coisas que nós podemos considerar negativas, mas coisas também que podem ser chamadas de potencialidade. Então, podem ser aspectos positivos como dons, talentos que não foram desenvolvidos, que foram negligenciados, às vezes até pelo falta de estímulo da família, né? Ah, não, você não dá para isso não se faz, você não vai perder tempo com isso, né? E a gente vê então que isso pode acontecer sim. Então as pessoas podem reprimir não só coisas negativas dentro de si, mas potencialidades também positivas na sua vida. Enquanto eu tô falando, vai também fazendo uma reflexão sobre você. Bom, isso é uma coisa de todo ser humano, então certamente você está incluído nessa abordagem, nessa reflexão de coisas que estão reprimidas, coisas ruins que a gente reprime, mas também pode haver potencialidades em você que ainda precisam ser recuperadas, afloradas, estimuladas, desenvolvidas. Por exemplo, uma criança que vai cheia de sentimento de solidariedade, né? Para alguma situação, para algum vizinho, para algum colega da escola, para alguma coisa. E aí a família dessa criança tem um espírito competitivo. E o espírito competitivo, muitas vezes, ele é individualista. Ele quer a vitória, ele quer o pódio. Então acaba reprimindo aquele espírito colaborativo que a criança às vezes tem. Alguma criança pode apresentar de um modo mais enfático, como uma característica particular sua, e aí aquele sentimento acaba sendo, aquela característica acaba sendo sufocada pelo modelo como aquela família vive, né? Então outras coisas também, aspectos criativos. Famílias que são muito pragmáticas, às vezes não desenvolvem, né, essa questão da criatividade, ou reprimem essa criatividade. Ah, isso aí não dá dinheiro. Já ouviu isso? Talvez já tenha acontecido na sua família. Ah, não, você não vai estudar isso porque isso aí não dá dinheiro, né? E a gente entende que realmente a realidade, você precisa investir em cursos ou aprendizados ou formação que vai te trazer uma rentabilidade para o seu sustento futuro. Todas as famílias, né, pensam realmente ou devem pensar nessa sustentação dos seus filhos no futuro. Então é natural que isso aconteça. Mas também esse modo prático do investimento naquilo que é rentável, muitas vezes desperdiça talentos que vão ficando pelo meio do caminho, né? Vão ficando nas sombras, como é a expressão que esse texto está nos trazendo aqui. Então, a sombra, ela é mentirosa? Será que a sombra é mentirosa? Não. Porque a mentira do ser humano não pode se encontrar na sombra. Olha que interessante como isso é colocado. A mentira, ela é encontrada no consciente. Então, se eu falo alguma coisa que não é verdade, mas por falta de conhecimento meu, isso não é uma mentira, isso é uma falta de conhecimento. Mas se eu conheço a verdade daquele fato, daquela situação, e eu crio uma outra narrativa, então isso é a mentira. Portanto, para a psicanálise, a psiquiatria, né, e a área da psicologia também, a mentira não se encontra no inconsciente, mas a mentira se encontra no consciente. Então, veja, nós estamos montando aqui um cenário dentro desse tema da nossa aula de hoje, que é em que consiste as sombras, né? Da sombra à verdade que liberta. Então, nós já estamos definindo que todos temos sombras enquanto ser humano, que algumas são negativas, outras podem ser potencialidades sufocadas, reprimidas, não desenvolvidas. Já chegamos aqui à conclusão de que a mentira do ser humano não se encontra nessa sombra, mas ela se encontra no nosso consciente,
no consciente da nossa personalidade. Logo, não é a sombra que mente, mas o ego consciente. Então, para esse processo de conversão, é necessário que a pessoa aprenda a caminhar no chão da realidade. E aí, há uma afirmação assim, abro aspas, parar de mentir para nós mesmos a respeito de nós mesmos, essa é a maior proteção que podemos ter contra o mal. Mais um elemento, então, começa a se desenhar nessa reflexão. Que não mentimos tão só... Primeiro, a consciência, né? Que essa mentira não está na sombra, ela está no consciente da nossa personalidade, embora talvez em algumas ocasiões não tenhamos a percepção plena dela, quando nós enganamos a nós mesmos, e não nos enganar, antes de enganar o outro, não nos enganar é a maior proteção que podemos fazer contra o mal. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, na vida sacerdotal, na vida religiosa, o que se espera de um padre ou de um pastor? Bom, que ele tenha um relacionamento com o Senhor, que ele seja honesto com Deus, com a vontade de Deus, que ele seja genuíno no seu contato com a divindade, que tudo aquilo que ele pregue seja real, seja vivido por ele, né? E todos nós esperamos isso dos sacerdotes. Então, a comunidade de fé espera essa verdade. Espera esse viver em verdade. Então, uma palavra firme e segura a respeito da salvação deve seguir a um testemunho de vida. Então, frequentemente, é visto uma pessoa que é quase perfeita, quase divina. As pessoas têm no imaginário que o pastor, a pastora, né, são seres quase divinos, são quase angelicais, né? Embora, de fato, estes devem caminhar com Deus de uma maneira próxima, numa comunhão genuína. Novamente, a gente fala sobre a verdade, né? Entretanto, embora deva-se esperar essa caminhada com Deus, nós não podemos nos esquecer que o pastor, a pastora, o sacerdote religioso, ele é uma pessoa. E como pessoa, também tem dúvidas, também tem seus temores, suas preocupações, suas tentações, ocasionalmente pecam, ocasionalmente experimentam fraquezas, experimentam a solidão. Isso deve ser visto com muito cuidado para que esses elementos não levem a ignorar, preste atenção aqui, a ignorar o lado de sombra e a viver a hipocrisia. A hipocrisia é fazer de conta que tá tudo bem. É tornar-se, assim, um falso profeta. Então, nós somos chamados não para viver a mentira, mas para viver a verdade. A sombra deveria ser confrontada e não negada. A fraqueza deve ser confrontada em cada ser humano e não negada. E não sendo sombra conhecida nem confrontada, nega a atividade e a destrutividade da sua expressão. Então tenderá a atribuir aos outros, nos planos do indivíduo e coletivo. Assim aparece a realidade da projeção. Então eu projeto no outro aquilo que eu não consigo resolver dentro de mim. Então eu projeto no outro aquilo que ainda em mim precisa ser regenerado. A gente vai dar uma pausa aqui e já já eu volto
para o segundo pedacinho da nossa aula.